Mesmo sendo raros, naufrágios geralmente são eventos traumáticos e trazem perdas incontáveis. Eles servem como uma janela para o passado, revelando conflitos, histórias de sobrevivência e, claro, trazendo conhecimento para que os mesmos erros não sejam repetidos. RMS Carpathia. Esse foi um navio de passageiros britânico, conhecido por ter resgatado os sobreviventes do Titanic. Mas, infelizmente, o Carpathia teve o mesmo destino quando foi destruído por um submarino alemão em 1917, na Primeira Guerra Mundial. A embarcação foi atacada por 3 torpedos quando se movia como parte de um comboio que viajava de Liverpool, na Inglaterra, para Boston, nos Estados Unidos. 11 botes foram lançados com todos os passageiros e tripulantes a bordo, com exceção dos oficiais sêniores e dos artilheiros que ficaram para trás destruindo documentos importantes. O naufrágio do Carpathia foi encontrado em 1999 a 180 metros de profundidade. Costa Concórdia. Muitos desastres navais famosos aconteceram longe do mar. Mas, em 13 de janeiro de 2012, o Costa Concórdia naufragou ao largo da costa de uma ilha italiana em águas relativamente rasas. O desastre matou 32 pessoas e feriu gravemente muitas outras. A tripulação, considerada culpada pelo desastre, estava navegando muito mais próximo da costa do que deveria. E ainda há debate sobre o porquê eles fizeram isso. O Concórdia deveria levar passageiros em um cruzeiro italiano de 7 dias. Mas quando se desviou do seu caminho planejado para navegar mais perto da ilha de Giglio, o navio atingiu um recife de coral. O impacto danificou gravemente a embarcação, permitindo que a água entrasse e colocasse as 4.229 pessoas a bordo em perigo. A tripulação também demorou para tomar providências. Somente depois de 1 hora que eles começaram a evacuar o navio. E o capitão foi um dos primeiros. Mais tarde, ele viria a ser condenado a 16 anos de prisão por homicídio e abandono da embarcação. O Costa Concórdia inclinou para o lado direito, ficando com aproximadamente 2/3 dentro d'água. Andrea Doria. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome. O Andrea Doria era um transatlântico italiano que afundou após colidir com o navio sueco MS Estocolmo em uma noite de julho de 1956. Um forte nevoeiro prejudicava a visibilidade e o impacto fez um buraco de 25 metros no casco, por onde a água começou a entrar. Mesmo com a proa totalmente destruída, o outro navio tinha condições de navegar e ficou para auxiliar o resgate. O Andrea Doria transportava 1.134 passageiros e 572 tripulantes. Ao todo, 46 pessoas morreram, além de 5 no Estocolmo. Apesar de contar com várias tecnologias de ponta para a época, como radar, um casco duplo e vários compartimentos estanques, a embarcação tinha vários problemas de navegabilidade. Hoje, o navio está a 73 metros de profundidade nas águas do Atlântico Norte. E o ponto do naufrágio do Andrea Doria tornou um local popular entre os mergulhadores. Vasa. O Vasa foi um imponente navio de guerra sueco construído durante o século XVII e era considerado o mais poderoso de sua época quando partiu para sua primeira viagem. E foi exatamente nela que o inesperado aconteceu naquele ano de 1628. O navio foi feito com a parte superior muito pesada e com lastro insuficiente. Apesar da evidente falta de estabilidade no porto, foi autorizado a zarpar e afundou poucos minutos depois, após percorrer cerca de 1.300 metros, quando encontrou um vento mais forte. Entre 30 e 150 pessoas morreram afogadas. Houve muitas tentativas mal-sucedidas de retirá-lo do fundo do mar nos anos que se seguiram, até isso se finalmente feito em 1961. Hoje em dia, os restos do Vasa estão expostos em um museu em Estocolmo. RMS Imperatriz da Irlanda. No dia 29 de maio de 1914, o transatlântico RMS Imperatriz da Irlanda, que saiu de Quebec, no Canadá, com destino a Liverpool, na Inglaterra, afundou perto da foz do rio São Lourenço, após colidir com o norueguês SS Stolstad.
Tudo aconteceu por conta de uma espessa neblina. Centenas que estavam dormindo ficaram presos. E os passageiros da segunda e terceira classe tiveram muito menos chances de sobrevivência, já que seus quartos estavam nos andares inferiores do navio, que afundou rapidamente. Esse naufrágio se tornou um dos piores desastres da história marítima canadense. Dos 1.477 passageiros, apenas 465 sobreviveram. RMS Lusitânia. Esse foi o maior navio de passageiros do mundo por um breve período, quando foi inaugurado em 1906. Infelizmente, em 7 de maio de 1915, ele foi atacado por um submarino alemão na costa sul da Irlanda durante a Primeira Guerra Mundial, o que causou a morte de 1.962 passageiros e 1.191 tripulantes. Desesperados com a situação, a tripulação lutou para lançar botes salva-vidas, mas não havia muito o que fazer. Por causa da inclinação do navio, a tarefa foi dificultada e apenas 6 dos 48 botes foram lançados. A maioria das vítimas morreu afogada ou por hipotermia. O ponto do naufrágio está a 1.600 metros da cidade de Kinsale, na Irlanda, submerso em quase 100 metros de água. RMS Titanic. Dificilmente algum naufrágio virá a ser tão fatídico quanto o Titanic, que partiu da Inglaterra e nunca chegou ao seu destino nos Estados Unidos. Construído na Irlanda, era o maior e mais luxuoso transatlântico de sua época. É difícil encontrar alguém que não sabia a sua história. O navio afundou após colidir contra um iceberg em sua viagem inaugural, no final da noite de 14 de abril de 1912, no Oceano Atlântico Norte. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida. A grande maioria das classes inferiores, que não teve acesso aos poucos botes salva-vidas. Depois de muitas expedições mal-sucedidas, o naufrágio foi finalmente localizado por uma expedição franco-americana em 1985. Vários artefatos foram removidos. Muitos esquemas foram propostos para elevar o navio, que está a 3.800 metros de profundidade. Mas a condição frágil do Titanic e os custos exorbitantes de tal projeto impediram tais planos. Temos um mini documentário que conta a história completa do naufrágio mais famoso da história. Dona Paz. Com um número estimado em 4.386 mortes, uma colisão resultou no maior desastre marítimo em tempos de paz. A balsa superlotada Dona Paz estava viajando da Ilha Leyte para a capital filipina de Manila. Enquanto a maioria dos passageiros dormia naquela noite terrível, o Dona Paz colidiu com o MT Vector, um petroleiro que carregava 8.800 barris de gasolina e outros produtos petrolíferos. Após a colisão, a carga do Vector causou um incêndio colossal que se espalhou para ambos os navios. A balsa afundou dentro de 2 horas após a colisão, enquanto o petroleiro depois de 4 horas. Foram 8 horas até que as autoridades marítimas filipinas soubessem do acidente e mais 8 para organizar operações de busca e resgate. Apenas 26 sobreviventes foram recuperados da água. 24 deles eram passageiros do Dona Paz, enquanto os outros 2 eram tripulantes do Vector. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima.